Fala galera, beleza? Espero que sim. Bom, quem tá falando aqui é o Silas Fernandes, dono da página Filosofia Minimalista, e hoje a gente vai conversar sobre 5 coisas que eu deixei de acumular depois que eu me tornei minimalista. A primeira delas é uma coisa que muita gente tem em casa e que acaba acumulando, né? Principalmente as pessoas que não se adaptaram com a era digital, que são os papéis antigos, né? Aquelas contas antigas, aqueles papéis do trabalho que você fica guardando na gaveta e quando você vê, você acumula bastante coisa naquele espaço. E eu não estou falando aqui para você eliminar papéis importantes, né? Contratos, olerites e por aí vai. Eu estou falando daqueles papéis que não tem mais uma serventia. Você sabe que não tem uma serventia, mas você fica guardando na gaveta e criando algo na sua cabeça, tipo assim, vai que alguém precise. E você sabe que não vai precisar. E hoje em dia, na era digital, você consegue comprovar de inúmeras maneiras e formas através de um celular, de um computador, de um aplicativo e por aí vai. Então foi a primeira coisa que eu fiz, eliminar aqueles papéis que ficavam guardados, só ocupando espaço e juntando poeira. A segunda coisa, eu vejo em muitas casas, né? Foi uma coisinha mais difícil de eliminar no começo, porém foi algo extremamente necessário para o meu desenvolvimento minimalista, que são os cabos e eletrônicos que não usamos mais. Sabe aqueles cabos de celular que não cabem no seu celular? Aqueles eletrônicos, né? Aquele alto-falante, aquele radinho, aquelas coisinhas pequenas, pilha e por aí vai, que você não vai usar, não adianta. E você começa a guardar numa gaveta e quando passa 5, 10, 15 anos, você vê que se acumulou um monte de cabo que você não usou. E a nossa mente, ela costuma criar coisas, né? Então, guarda isso aí, uma hora você vai usar, uma hora você pode emprestar. Eu preferi pegar os cabos e doar para uma pessoa que tinha uma necessidade deles. Você pode vender, fazer um uso desses cabos, mas não deixa guardado durante muito tempo, porque é só um espaço que está sendo ocupado. A terceira coisa é algo que passa meio despercebido, mas que eu reparei ali no início do minimalismo. Que no caso são os remédios vencidos, isso mesmo. A gente compra o remédio, tomamos o remédio e naturalmente a gente guarda o que sobrou. Só que aí passa um tempo e quando olhamos aquele remédio, ele já passou da data de validade. E aí tem um grande problema. Às vezes precisamos do remédio em uma noite, né? 2 da manhã, 3 da manhã. E aí vem na nossa cabeça, poxa, eu tenho um remédio guardado. E aí quando você vê, ele passou da data da validade. Então, além de ser um problema ter passado a data da validade, você tem um remédio ali guardado achando que vai te servir em qualquer momento de urgência. E não vai. Então, fique de olho nisso para que você possa jogar fora esses remédios vencidos. Quarta coisa, esse com certeza é um problema de mas muita gente. Não me abalou tanto no minimalismo, porque eu já tinha pouco, mas eu tive que eliminar algumas que eu não usava, que são as roupas e os acessórios, né? Lotamos o nosso guarda-roupa de roupas, com etiqueta inclusive, e não usamos elas. Elas ocupam espaço, gastamos um dinheiro desnecessário e por aí vai. Tanto que mais para frente eu vou fazer alguns vídeos falando sobre roupas. Não tem como você não associar o minimalismo e a questão das roupas. Por quê? Porque as pessoas acumulam muita roupa, né? O brasileiro em si ele tem muita peça de roupa. Então é algo que eu fui eliminando porque eu vi que eu ocupava espaço, eu gastava meu dinheiro de uma forma desnecessária, era trabalhoso para limpar e organizar, então eu preferi ficar com menos peças. Hoje, para vocês terem uma noção, eu tenho apenas 20 peças de roupa. Eu vou fazer um vídeo mais para frente falando sobre isso. E não é uma regra isso, é o que é necessário para mim. Mas eu fui eliminando com o tempo porque isso me trouxe uma praticidade maior. Quinta e última, essa com certeza é a mais difícil para mim no caso. Lembrando que isso não é uma regra, tá, gente? Eu eliminei porque eu vi que havia uma necessidade para o meu desenvolvimento, mas fique em paz. Se você vê que faz parte da sua vida e não te incomoda, fique. Né? As pessoas me perguntam às vezes, como eu faço para eliminar tal coisa?
se questione a necessidade desse produto, dessa coisa no caso. E no caso são os livros, isso mesmo. Eu tenho uma certa dificuldade e um apego com os livros, né? Eu termino de ler esses livros e guardo numa prateleira, e não tem nenhum problema. Só que se eu for guardar todos os livros que eu leio numa prateleira, uma hora não vai caber mais. Eu vou ocupar todo o espaço da minha casa com esses livros. Então eu preciso doá-los e trazer uma serventia para alguém, porque eles ficam parados. Dificilmente eu vou ler novamente esses livros, só alguns que eu gosto mais, e eu tenho poucos livros aqui em casa que eu até uso no meu trabalho, esses livros, né? Porém, a maioria deles eu doei, isso mesmo. Às vezes eu chego no trabalho e entrego 2 livros para uma pessoa, ela fala, não, mas para que esses livros? É um presente para você ler. Então eu vejo mais serventia passando esses livros para frente para que outras pessoas leiam. Eu tenho alguns em casa, mas assim a maioria eu fiz uma doação, né? Isso foi bom para mim. Eu percebi que não era legal eu ter aqueles livros parados na minha casa, então resolvi doá-los. Então é isso, pessoal. Essas foram as 5 coisas que eu deixei de acumular. Lembrando que isso não é uma regra, né? Você pode se identificar com uma, com 2, com 3. É somente uma visão que eu estou tentando mostrar para vocês e quem sabe ajude de alguma maneira. E se você gostou do vídeo, curta ele, se inscreva no canal, ajude a página Filosofia Minimalista a crescer ainda mais, propagar aqui no YouTube também, beleza? Um forte abraço, luz na caminhada minimalista e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!